Quando um casal não pode ter filhos biológicos, a adoção é uma opção, mas às vezes acontecem coisas inesperadas. Nesta história, vamos conhecer um casal que adotou um menino. Anos depois, após terem um filho biológico, eles o expulsam aos 16 anos por um motivo fútil. 10 anos mais tarde, os pais adotivos tentam encontrá-lo, mas o rapaz já havia encontrado sua verdadeira família, tornando a presença dos pais adotivos desnecessária. Em um orfanato, vive Gabriel, de apenas 5 anos. Pouco se sabe sobre a origem de Gabriel, exceto que ele foi entregue para adoção quando ainda era um bebê, e as freiras do local o colocaram junto com outras crianças. Apesar da falta de carinho de pais biológicos, Gabriel era alegre e extrovertido. Ele acreditava que um dia seus verdadeiros pais apareceriam para buscá-lo ou que uma família adotiva o acolheria com amor, carinho, proteção e afeto. Enquanto isso, um casal chamado Carlos e Samira enfrentava dificuldades para ter um filho biológico. Após tentativas frustradas e tratamentos sem sucesso, decidiram recorrer à adoção. No orfanato, escolheram cuidadosamente entre as crianças, observando quem se encaixaria melhor em sua família. Apesar de muitas crianças ali desejarem uma família, Carlos e Samira se encantaram com Gabriel, que era bonito, saudável e cativante. Gabriel ficou radiante ao perceber seu desejo de ter uma família realizado. As outras crianças ficaram desapontadas por não serem escolhidas, enquanto Carlos e Samira se aproximavam de Gabriel, que inocentemente perguntou: "Vocês são minha nova família? Acho que vamos ser muito felizes juntos." "Espero agradar vocês", disse Gabriel animado. Carlos respondeu com entusiasmo: "Você é um campeão. Faremos de tudo para te fazer feliz." Samira completou: "Sim, querido. Vamos te adotar e te proporcionar tudo o que você desejar." Assim, o casal começou a construir uma relação familiar com Gabriel, que se sentia como se tivesse ganhado na loteria e seu futuro estivesse garantido. Após legalizarem tudo e obterem a guarda de Gabriel, o levaram para casa. Embora Carlos e Samira não fossem ricos, tinham estabilidade suficiente para criar bem uma criança. Para Gabriel, aquilo era como um sonho se tornando realidade. Ele tinha proteção, amor, carinho, um quarto próprio, comida na mesa e todos os confortos que uma criança poderia desejar. Carlos e Samira fizeram o possível para que Gabriel se sentisse à vontade em seu novo lar. Logo, ele começou a frequentar uma escola e levar uma vida de estudante como qualquer outra criança. Apesar disso, algumas crianças faziam bullying com ele ao descobrir que não era filho biológico do casal, o que o deixava triste. A professora de Gabriel, em determinado momento, se irritou com esse comportamento e repreendeu as crianças, lembrando-as de que Gabriel tinha o direito de ter uma família como todos os outros e que elas não tinham nada a ver com isso. As palavras da professora fizeram com que os outros alunos parassem de fazer bullying com Gabriel. Ela demonstrou afeto pelo aluno, mas sem favorecimento, usando medidas pedagógicas para evitar problemas maiores e proteger a vida de Gabriel de impactos negativos. Carlos e Samira continuavam com os tratamentos para terem um filho biológico, mesmo sendo atenciosos com Gabriel e proporcionando tudo o que o menino queria. Ainda assim, o casal nutria o sonho de ter um bebê que fosse deles, não desistindo desse objetivo. Enquanto Gabriel seguia sua vida normalmente pelos próximos 5 anos, ele não fazia ideia de que tudo o que estava vivendo logo se tornaria um pesadelo. Ao completar 10 anos, uma mudança inesperada aconteceu em sua vida. Ele começou a perceber como Carlos e Samira estavam mais felizes e envolvidos. Em um dia de comemoração, o casal decidiu compartilhar uma novidade animadora com ele. Carlos, com entusiasmo, anunciou: "Gabriel tem uma surpresa para você. Em breve teremos um novo membro na família." Samira, radiante, acrescentou: "Isso mesmo, filho. Em breve você terá um irmãozinho ou irmãzinha." Gabriel ficou extremamente feliz e exclamou: "Isso é ótimo. Agora seremos uma família completa." Os três pareciam transbordar de felicidade. Samira estava radiante ao ver sua barriga crescer, e Carlos finalmente estava realizado por ter um filho de seu próprio sangue e carne a caminho. Os tratamentos haviam dado resultados, e eles estavam prestes a realizar seu sonho. Contudo, mais tarde, enfrentariam um dilema que mudaria suas vidas: o que fazer com Gabriel? Em um dia comum, enquanto Gabriel brincava na piscina da casa, deixou um brinquedo jogado no chão. Samira acabou pisando nele e machucou o pé. Embora não tenha caído, sentiu dor e ficou irritada. Gritou com Gabriel: "O que você fez? Está tentando me fazer perder meu filho?" Carlos, ao ouvir os gritos, apareceu perguntando o que havia acontecido e se algo estava errado com o bebê. Nervosa, Samira explicou que Gabriel tinha deixado o brinquedo no chão de propósito para machucá-la. Gabriel, triste, pediu desculpas e se ofereceu para retirar o brinquedo imediatamente. Carlos ordenou que Gabriel fosse para o quarto sem dar chance de explicação. A partir desse dia, Samira perdeu a confiança em Gabriel, acreditando que ele queria prejudicar seu bebê. Essa confusão causada por um simples brinquedo jogado no chão afetou profundamente a relação entre eles.
Nos meses seguintes, Samira evitou Gabriel e não queria que ele se aproximasse durante sua gravidez. Carlos apoiou a esposa nessa decisão. Gabriel, por sua vez, se refugiou nos brinquedos e nos estudos, esperando que as coisas se acalmassem. Carlos tentava confortá-lo, explicando que a mãe estava sensível por causa da gravidez e qualquer coisa poderia deixá-la nervosa. Apesar de todos os conflitos, Samira finalmente deu à luz seu tão sonhado bebê, trazendo alegria à família. Carlos e Samira agora tinham um filho biológico, realizando um desejo antigo. Gabriel estava animado para conhecer seu irmãozinho, mas Samira, cheia de medo e receio, pediu para que Gabriel se mantivesse afastado do bebê e evitasse contato com ele. Com o tempo, essa antipatia de Samira pelo menino cresceu, e Carlos, influenciado por sua esposa, também começou a se distanciar e não ser mais tão atencioso com Gabriel. Essa situação só piorou para Gabriel. Pela primeira vez, ele se sentia rejeitado, mas mesmo assim, decidiu ser paciente e acreditava que tudo isso passaria. Quando Samira e o bebê receberam alta e foram para casa, Carlos construiu um berço para o novo filho, Mateus. Gabriel se ofereceu para ajudar, mas foi afastado por Carlos, que o mandou brincar no quintal e se afastar da mãe e do irmão no quarto. A partir desse momento, a vida de Gabriel mudou drasticamente. Carlos e Samira não davam mais atenção a ele, descuidando e ignorando o menino. Eles o consideravam um perigo para Mateus e o vigiavam constantemente. No entanto, Gabriel amava seu irmãozinho e só queria o melhor para ele. Em um dia em que Mateus chorou, ninguém foi atender. Gabriel, inocentemente, foi até o quarto para ver o que estava acontecendo. Ele estava perto do berço, tentando acalmar o bebê quando Carlos e Samira entraram no quarto e interpretaram erroneamente a situação. Samira disse para Carlos: "Está vendo? Esse garoto quer fazer mal ao nosso filho. Veja isso, Carlos." Nesse momento, Carlos ficou irritado e ordenou: "Gabriel, saia agora do quarto do seu irmãozinho." É uma ordem. O menino saiu do quarto triste, percebendo como seus pais estavam tratando de forma diferente. Conforme Gabriel e Mateus cresciam, a diferença no tratamento entre eles se tornava mais evidente. As festas de aniversário que antes eram de Gabriel, agora eram todas voltadas para Mateus, com toda a atenção, carinho e amor de Carlos e Samira direcionados para o caçula. Gabriel já não recebia a mesma atenção e carinho dos pais, e essa indiferença continuou à medida que ele entrava na adolescência. Um dia, Carlos e Samira disseram a Gabriel que ele teria que deixar seu quarto para Mateus, que estava crescendo e precisava de mais espaço. Gabriel questionou: "Por que Mateus precisa do meu quarto? Eu durmo lá desde os 5 anos, não é justo." Samira respondeu friamente: "Você não deve questionar nossas decisões, Gabriel. Você deve aceitar e obedecer." Carlos apoiou essa postura, acrescentando: "Nós não te tiramos do orfanato para que você decida o que pode ou não fazer. Faça o que sua mãe mandou e não discuta", ordenou Carlos de forma ríspida. O adolescente, ainda que triste e magoado, obedeceu relutantemente e cedeu seu quarto para Mateus. Gabriel tentava ser o mais amável e paciente possível com seus pais, mas algo forte estava prestes a abalar sua vida. Quando Gabriel completou 16 anos, nem mesmo uma festa recebeu, o que o entristeceu profundamente. Por outro lado, Mateus teve uma festa de aniversário aos 5 anos, que encheu Carlos e Samira de alegria ao verem parentes e amigos reunidos. A festa para Mateus tinha tudo, desde palhaços a dançarinas vestidas como fadas. Enquanto isso, Gabriel estava trancado em seu quarto, sentindo-se cortado pela navalha da indiferença. Gabriel percebeu que seus pais adotivos estavam mais preocupados com Mateus do que com ele. Apesar do tratamento frio, ele os amava e sentia gratidão por terem dado uma família a ele. Num momento de inocência, enquanto brincava com Mateus, um acidente aconteceu novamente. Mateus se machucou com um brinquedo, chorando alto e chamando a atenção dos pais. Ao chegarem na sala onde estavam Gabriel e Mateus, Carlos e Samira, com expressões sérias, perguntaram a Gabriel, começando por Samira: "O que você fez com seu irmão? Diga agora." Carlos pegou o menino e viu machucado na mão de Mateus, gritando: "Gabriel, isso foi demais. Você passou dos limites. O melhor que tem a fazer é nos deixar em paz." Samira proferiu palavras amargas que traumatizaram Gabriel para sempre, ao dizer: "Garoto, lamento ter te adotado. Só nos trouxe desconfiança e mais intenções. Você não gosta do seu irmãozinho." Chocado, Gabriel respondeu: "Mãe, por favor, foi um acidente. Eu não machuquei o Mateus." "Não diga isso." Carlos, irritado, retrucou: "A partir de agora, não te queremos mais aqui. Saia e procure seus verdadeiros pais. Vamos tentar anular essa adoção. Você é um perigo para o seu irmãozinho e nossa família." As palavras cortantes devastaram a autoestima de Gabriel, deixando-o desamparado. Chorando, ele implorou: "Pai, mãe, não façam isso. Não tenho para onde ir." Samira, irritada, respondeu: "Devia ter pensado nisso antes de agir assim com seu irmãozinho."
Carlos, apoiando Samira, acrescentou: em tudo na vida tem consequências, rapaz. Agora, arque com as suas. Procure seus pais verdadeiros e nos deixe em paz. Siga o seu caminho. Gabriel, muito triste, foi para o quarto da lavanderia onde dormia e pegou suas poucas coisas. Samira e Carlos não demonstravam nenhum sentimento de compaixão ou arrependimento. Na visão deles, estavam protegendo Mateus, acreditando que Gabriel era uma ameaça, embora fossem apenas pequenos acidentes. Gabriel deixou sua casa, começando a vagar pelas ruas chorando. Passou noites dormindo sob pontes e se alimentando de restos de comida. Uma noite, enquanto caminhava, um homem mal-intencionado o perseguiu, armado com uma faca. Gabriel temeu pela vida, mas outro homem apareceu e deteve o ladrão, apontando uma arma para ele, que fugiu assustado. Ao se aproximar para agradecer, Gabriel viu que o Salvador estava em um carro de luxo com um homem e uma mulher bem vestidos. Eles perguntaram se Gabriel estava bem e ofereceram ajuda. A mulher pediu que entrasse no carro para levá-lo a um lugar seguro, garantindo que não fariam mal a ele. Apesar do medo e do trauma, Gabriel aceitou a oferta do casal, que prometeu não levá-lo para um orfanato ou reformatório, apenas querendo ajudar. O rapaz, mesmo temeroso e cauteloso, decidiu dar um voto de confiança. Ao chegar à mansão onde o casal morava, ficou espantado com a beleza do lugar. Após entrar, o casal o convidou para se sentar no sofá, mas Gabriel recusou, explicando que o tecido era muito fino e ele estava sujo e sem tomar banho há dias, com medo de sujar algo na casa. O homem insistiu que poderia sentar sem problemas, enquanto a mulher explicou que os sofás poderiam ser limpos, mas uma vida humana não deveria ser negligenciada. Seguro, Gabriel sentou-se e conversou com o casal, que se apresentou como Fábio e Miranda, casados há 12 anos e juntos desde a adolescência. Eles tinham uma filha de 8 anos chamada Samantha, uma menina adorável. Sentindo-se acolhido pelo ambiente familiar, Gabriel desabafou sobre sua vida, revelando que não era um delinquente, mas foi expulso de casa por pais que não eram seus verdadeiros pais. Contou tudo, sem esconder nada, e expressou sua confusão e incerteza sobre o que fazer em seguida. Fábio ficou chocado e indignado com a história de Gabriel, prometendo ajudá-lo. Miranda, também séria com o que ouviu, perguntou se Gabriel tinha o número de contato de seus pais para que ela pudesse falar com eles e tentar ajudar. Gabriel respondeu: Senhora Miranda, sei de cabeça o número do meu pai, mas garanto que é perda de tempo. No entanto, Miranda e Fábio insistiram e Gabriel deu o número do telefone de Carlos. Eles pediram para que ajudassem o menino, dessem comida e água a ele, e providenciassem um quarto para ele dormir. Decidiriam o que fazer no dia seguinte. Gabriel foi bem tratado, tomou banho, recebeu roupas novas, fez uma refeição e foi dormir. Admirado pela ajuda desses estranhos, ele pensou consigo mesmo: parece que morri e estou no paraíso. Só espero que isso dure para sempre. Agradeceu a Deus pela vida de Miranda e Fábio, pedindo bênçãos para eles. No quarto de Fábio e Miranda, deitados e vestidos de pijama, tiveram uma conversa particular. Fábio comentou: Miranda, você notou a semelhança física desse menino comigo? Ele parece muito comigo quando eu era adolescente, na época em que namorávamos. Será que ele é nosso filho? Miranda, preocupada, respondeu: não sei o que dizer, querido. Fomos covardes e não lutamos pelo nosso filho. Ele pode ser, ou não. Quando fomos ao orfanato para recuperá-lo, ele já tinha sido adotado. A semelhança física não confirma nada. Só falando com os pais desse menino poderemos tirar essa dúvida. O casal dormiu naquela noite, pensando no destino do rapaz. No dia seguinte, Fábio ligou para Carlos e disse por telefone: com licença, gostaria de falar com o Sr. Carlos e sua esposa Samira sobre o filho de vocês. Ele está aqui conosco. Carlos respondeu rudemente: escute, senhor, pode ficar com esse moleque. Nem eu nem minha esposa queremos esse bastardo em nossas vidas. Quer um conselho? Livre-se dele. Fábio, espantado, insistiu: por favor, ele é seu filho. Vamos conversar e esclarecer algumas coisas sobre ele. Samira pegou o telefone e disse: senhor, nos deixe em paz. Não queremos mais esse menino aqui. Fizemos tudo por ele. Uma casa, comida, conforto, e como ele nos agradeceu. Tentando prejudicar nosso filho caçula. Nos deixe em paz? Eles desligaram o telefone na cara de Fábio, deixando-o constrangido. Miranda perguntou: então, querido, como foi o que eles disseram sobre Gabriel? Fábio, se recompondo do constrangimento, respondeu: querida, o Gabriel tinha razão. Esses pais adotivos dele são pessoas terríveis. Foram muito mal educados comigo e nem quiseram esclarecer nada. Com essa gente não devemos contar, é perda de tempo. O casal compartilhou com Gabriel a conversa que tiveram com seus pais adotivos. Gabriel não se surpreendeu, pois desde os incidentes, ele sabia que seus pais praticamente não confiavam nele, embora sentisse falta de seu irmãozinho Mateus. Miranda e Fábio prometeram ajudar o jovem enquanto ele estava na casa deles, mesmo que ele se sentisse um estranho naquele ambiente.
Durante o café da manhã, Gabriel cortou acidentalmente sua mão ao cortar pão, e Miranda cuidou do ferimento, enviando uma das empregadas da casa para fazer curativos. Foi nesse momento que Miranda e Fábio enviaram o lenço sujo de sangue para análise, aguardando os resultados. Gabriel e Samantha pareciam se dar bem, mostrando uma comunhão amigável. Samantha era gentil e educada, tratando Gabriel com afeto. Ela sentia que conhecia o rapaz de alguma forma, mas não conseguia explicar como. Havia uma conexão entre eles, e Samantha notou semelhanças físicas entre Gabriel e seu pai. Ela perguntava aos pais sobre a presença de Gabriel. Miranda explicava que em breve contaria mais sobre Gabriel, mas por enquanto ele ficaria com eles. Gabriel convivia com o casal, mas logo a verdade viria à tona. Quando Fábio e Miranda receberam os resultados da análise de sangue, ficaram emocionados ao ver que Gabriel era seu filho biológico. Fábio, emocionado, compartilhou com Miranda suas preocupações, e agora amor? O que devemos fazer? Devemos contar a verdade para ele? Tenho medo de que ele possa nos odiar e ficar ressentido. Miranda respondeu com apreensão, querido, devido à nossa covardia e aos nossos erros, perdemos nosso filho por causa dos nossos pais. Gabriel tem o direito de saber a verdade. Precisamos nos arriscar, mesmo que ele fique ressentido. Gabriel merece conhecer a verdade. Então o casal decidiu reunir coragem e se arriscar, mesmo pressentindo que Gabriel poderia ficar revoltado. Em um dia especial, Fábio chamou o adolescente para uma conversa, e Gabriel, muito apreensivo, pensou que Miranda e Fábio o enviariam para um abrigo. Gabriel disse, fique claro que se não quiserem que eu fique aqui. Eu entendo. Sei que não faço parte do mundo de vocês e aceito o que decidirem fazer comigo. Se me mandarem para um abrigo. Eu entendo. Fábio confortou o jovem, em calma, Gabriel. O assunto que vamos discutir é muito sério e nosso futuro depende disso. Eu sei que talvez você fique com raiva do que vamos dizer. Nesse momento, Gabriel, apreensivo, respondeu, imagine, Sr. Fábio. Você e Dona Miranda salvaram minha vida. Graças ao motorista de vocês, estou vivo e sinto uma forte gratidão. Miranda disse a Gabriel, escute, filho. Vamos te contar algo que te diz respeito. Talvez você não goste. Sente-se. Então Fábio e Miranda contaram toda a história sem ocultar nada do menino. Eles disseram que nem sempre foram ricos, eles já foram muito pobres e que eles nem sequer tinham o que comer. Eles contaram que quando eles eram adolescentes, Fábio tinha 16 anos e Miranda 14 anos, eles estavam muito apaixonados e queriam ficar juntos, e na adolescência Miranda ficou grávida de Fábio. Eles estavam muito felizes, mas seus pais estavam furiosos e eles não queriam a relação deles por eles serem menores de idade na época. Tanto os pais de Fábio quanto os pais de Miranda disseram que eles iriam arruinar a vida deles e que eles não teriam um futuro juntos. Eles decidiram ter o bebê indo contra a vontade dos pais, mas estes disseram que teriam que escolher entre mandar o menino para um orfanato ou interromper a gravidez. Fábio e Miranda ficaram entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. Após muita pressão de ambas as famílias, viram-se obrigados a se separar. Com muita má vontade, deram o bebê para adoção, que era nada menos que Gabriel. Ao ouvir a história, o rapaz ficou chocado e perplexo com a revelação. Fábio, com lágrimas nos olhos, disse, Gabriel, sei que talvez você não queira mais nos ter na sua vida depois de tantos anos. Fomos covardes, filho, e não soubemos lutar por você. Não sei se você vai nos perdoar. Miranda, chorando, completou, isso mesmo, filho. Fizemos uma promessa de que, ao atingirmos a maioridade, cortaríamos relações com nossos pais e seguiríamos em frente. Juramos que um dia iríamos te encontrar, não importando onde estivesse. Seu pai e eu passamos por privações e sofrimentos intensos. Nunca deixamos de pensar em você durante todos esses anos. Depois que cortamos os laços com nossas famílias, vivemos em abrigos e com o dinheiro que conseguimos com trabalhos voluntários, investimos em nossos estudos de medicina. Hoje, somos médicos e donos de um hospital particular, construindo um império na área da saúde graças ao nosso esforço e ajuda mútua. Acumulamos uma boa riqueza com nossos salários. Foi o abandono que nos motivou a crescer e a obter recursos para um dia poder te reencontrar e ter você de volta em nossas vidas. Fábio, emocionado, completou, sim, filho. Agora você conhece a verdade. Você é livre para escolher se nos perdoa ou se afasta de nós. Reconhecemos que fomos covardes e não lutamos por você. Foi somente quando nos livramos de nossos pais, que eram tóxicos, que pudemos ser verdadeiramente felizes e chegar até aqui. Nesse momento, Gabriel respondeu com lágrimas nos olhos, pai, mãe, eu não tenho motivos para perdoá-los. Sei que vocês preferiram me ver vivo a morto. Vocês salvaram a minha vida. Os únicos culpados nessa história são meus avós, não vocês. Eu esperei por vocês durante todo esse tempo. Agora tenho certeza de que nada mais me falta. Se eu morresse agora, morreria muito feliz só por poder dizer a vocês, eu te amo. Nesse instante, os três se abraçaram e buscaram recomeçar suas vidas do zero.
Gabriel compreendeu que todo o sofrimento de seus pais foi devido à época opressiva em que viveram e agora poderiam reviver o tempo perdido. Samantha ficou feliz em saber que tinha um irmão mais velho. Ele decidiu retomar os estudos e voltou ao antigo colégio para completar sua formação, após ter sido expulso de casa pelos pais adotivos e ter perdido tempo vivendo nas ruas. Gabriel buscou recuperar o tempo perdido com seus verdadeiros pais, deixando para trás Carlos e Samira ao longo do tempo. Ele se dedicou completamente à área da saúde, e seus pais investiram nele. Parecia que o quebra-cabeça estava completo. 10 anos depois, Gabriel se tornou diretor e médico-chefe do hospital. Tratava todos os funcionários com humildade e gentileza, sem distinção entre enfermeiras, faxineiros e demais colaboradores. Seus pais e sua irmã estavam muito orgulhosos dele. Porém, em um dia inesperado no hospital, algo irônico aconteceria. A recepcionista informou a Gabriel que havia algumas pessoas dizendo serem seus pais e seu irmão. Gabriel disse à recepcionista, e isso é impossível. Meu pai e minha mãe estão em uma clínica do outro lado da cidade em uma conferência médica, e minha irmã está na escola. Mas você mencionou um irmão? Eu tenho uma irmã. Deixe-os entrar. Vou recebê-los. Quando entraram em seu consultório, fantasmas do passado retornaram à sua vida em Carlos, Samira e Mateus, sua família adotiva. A vontade que ele sentiu foi mandá-los embora, mas por educação decidiu recebê-los e disse, Senhor Carlos, Dona Samira e o jovem Mateus, que ventos os trazem até mim? Não os vejo desde que fui expulso de casa como se fosse um cão vagabundo. O que vocês querem de mim? Carlos, timidamente, disse, filho, escute. Sei que talvez você nos odeie pelo que fizemos, mas procure entender que estávamos estressados. Não se esqueça de tudo o que fizemos por você. Somos sua família e decidimos te procurar. Queremos refazer nossas vidas ao seu lado. Samira, também muito tímida, acrescentou, fico feliz que você tenha conseguido vencer na vida. Soube que se tornou um médico. Quero que volte para a família. Dessa vez, vamos fazer tudo diferente e procurar consertar os erros do passado. Gabriel se irritou com as palavras de Samira, enfurecido por dentro. Mantendo a calma, ele respondeu, escutem. Por acaso esqueceram que me expulsaram de casa? Que me mandaram procurar meus verdadeiros pais? Que vocês se arrependeram de terem me adotado e iriam anular aquela adoção? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Nunca esqueci nada do que vocês fizeram. Parece que foi ontem. Nesse momento, Carlos, nervoso, retrucou, filho, por favor, procure superar isso. Isso é passado. Não acumule ressentimento de nós. Somos sua família. Viemos aqui para te pedir perdão e reconstruir a nossa família. Vamos consertar tudo o que fizemos. Prometemos que você não voltará mais a sofrer conosco. Gabriel respondeu com seriedade e firmeza, escute, senhor. Onde vocês estavam nos últimos 10 anos que nunca me procuraram? Não venha com essa ideia de que um simples perdão resolve tudo. As coisas não são tão simples. Perdoar é uma coisa, mas ser obrigado a aceitar vocês de volta na minha vida, isso não. Não sou um objeto que você descarta e tenta recuperar depois. Sou um ser humano com emoções e sentimentos. Vocês nunca pensaram nisso todos esses anos? Nesse momento, Mateus, o adolescente irmão adotivo, filho legítimo de Samira e Carlos, disse, irmão, você não quer voltar para a família por minha culpa, não é? Eu fui responsável por tudo que você sofreu. Gabriel consolou Mateus e disse, você não tem culpa. Não éramos para estar juntos mesmo. Agora estou bem, mas sempre te quis por perto. Não tenho nada contra você. No entanto, voltar para seus pais e ter uma convivência familiar novamente, isso eu não desejo para minha vida. Encontrei meus verdadeiros pais, eles são os donos desta clínica, e estou muito feliz com eles. Já os perdoei porque tiveram motivos fortes para me abandonar, não foi por maldade como foi com seus pais, que simplesmente me chutaram. Além disso, foram muito mal educados com meu pai. Em seguida, Gabriel pediu para que se retirassem e não o procurassem mais, afirmando que não sentia ódio ou rancor, apenas não queria mais tê-los em sua vida. No entanto, antes de partirem, ele fez algo incrível por sua antiga família e disse, antes de irem embora, aqui está um cheque com uma quantia de 50 mil, o suficiente para pagar cada ano que dedicaram a mim. Acho que isso é o suficiente para que me deixem em paz e não me procurem mais. Apesar de tudo, tenho uma dívida e gratidão por terem me adotado e me tirado do orfanato. Se não fosse por vocês me expulsarem de casa, jamais teria encontrado minha verdadeira família. Desejo tudo de bom para vocês, que tudo dê certo. Mas na minha vida, nunca mais. Agora saiam em paz. Se não, mando os seguranças tirarem vocês daqui à força. Não quero fazer isso, então saiam em paz e sem dívidas comigo. Carlos pegou o cheque e saiu do hospital junto com Samira e Mateus, todos saindo dali muito tristes.
Eles refletiram tarde demais sobre o que fizeram com Gabriel e nunca imaginaram as consequências de suas atitudes. Acabaram percebendo tardiamente a crueldade com que trataram Gabriel e entenderam seus motivos para reagir daquela forma. Em casa, Gabriel não escondeu nada de seus pais e contou sobre a visita dos pais adotivos no hospital, como eles o encontraram e souberam de sua mudança de vida. Fábio e Miranda não censuraram ou repreenderam o filho pela forma como agiu com seus pais adotivos, pois estes queriam falar pacificamente e foram tratados com desprezo, algo que Fábio nunca esqueceu. O casal seguiu em frente com seus filhos, procurando manter-se unidos e não permitir que nada abalasse suas vidas. Com o tempo, Carlos, Samira e Mateus tentaram de todas as maneiras se aproximar de Gabriel, mas ele estava determinado a não tê-los em sua vida. Chegou a ameaçar chamar a polícia se continuassem a persegui-lo. Após essa ameaça, a família adotiva deixou Gabriel em paz e conformou-se apenas com o que ele deu. Investiram em um pequeno negócio que prosperava, mas ainda sentiam falta de Gabriel e arrependiam-se de não terem sido pais melhores. Somente quando foram tratados com desprezo entenderam o mal que fizeram a Gabriel, mas era tarde demais para lamentar. A história de hoje nos ensina que agir de forma precipitada pode arruinar relações. Uma vez que a ferida se abre e sangra, pode ser impossível curar. Então pense bem antes de agir e tirar conclusões precipitadas. Você acha que Gabriel tomou a decisão correta ou ele deveria dar uma segunda chance à família adotiva? Se você gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias e não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até a próxima história.